Fala pessoal, hoje estou com alguém que eu já falei muito mal aqui no Diário do Rio, Gabriel Costenaro, candidato pelo Novo, e que você acha que todo mundo do Novo morou na Zona Sul, não é. Pedro Duarte é um exemplo, né, que veio lá de Caxias. Ele veio de Bento Ribeiro, Baixada Fluminense, mas morou no Flamengo. Eu vou falar mal dele um pouquinho aqui no começo, mas também vou falar das propostas dele para vereador do Rio de Janeiro. Tudo bem, Gabriel? Prazer, Quintino. Obrigado aí pelo convite. E é o que eu falei, pode perguntar qualquer coisa aí, que estamos aí. Da mesma forma como eu faço um trabalho político questionando os políticos, eu também acho que as pessoas têm o direito total de perguntar para mim qualquer coisa. Então, bora. Então, não dá para não perguntar e não começar com ela, que foi a forma que você ficou mais famoso, pelo menos foi como eu te conheci. Quando você está no Congresso, tá o Glauber Braga e o Glauber Braga te chuta. Eu critico, não vou entrar nisso agora, mas eu critico a forma essa forma de fazer política, mas entretanto o Glauber te chutou, né? Dentro do Congresso. Você ainda não é vereador, você estava lá como cidadão, mesmo que estivesse como vereador, você não chuta uma pessoa dentro da casa do povo, que é o parlamento. Como chegou a essa? Porque ninguém chegou a isso. Como chegou a essa briga? O pessoal do Glauber fala que você xingou a mãe dele. E aí ele vai, guarda a mochila, se prepara e vai para cima de você. Conta um pouquinho disso, porque foi uma cena, para mim, dantesca. Uma cena horrorosa da parte do Glauber. Fui muito crítico. Também acho que o Rodrigo Amorim com o Leonel de esquerda também foi uma situação diferente, quero falar isso. Mas também uma situação que não se pode fazer. Tá, então, eu vou tentar dar um resumo, que é muita coisa, né? Tipo, desde a primeira vez quando eu encontro ele na rua até essa ocasião e aconteceram muitas coisas, mas eu vou tentar dar um resumo e explicar alguns pontos. A primeira coisa é que isso fica muito claro em certas situações. A esquerda e essa galera, principalmente na mídia, alguns deles têm a capacidade de pegar uma coisa que é real, que aconteceu, e distorcer para um lado específico. Isso aconteceu na Universidade Federal do Paraná, quando eu e os garotos fomos mostrar, como a gente sempre fez, o tipo de pichação e as coisas que os alunos fazem nas universidades. E a UOL e outros jornais pegaram o vídeo que eu postei, das pessoas me dando, os alunos me dando uma gravata e me batendo por trás, e colocaram que eu estava agredindo alguém. E também já colocaram que eu já dei um soco, eu e os moleques, a gente já deu um soco na barriga de uma funcionária da limpeza dessa faculdade. Então, tipo assim, algo que claramente é uma mentira, e eles nunca vão conseguir provar um negócio desse, tem um processo criminal rolando, mas eles são capazes de qualquer coisa. Com o Glauber aconteceu isso depois de várias abordagens que eu fiz nele. Esse negócio da mãe, e ele falar que eu ameacei não sei quem lá, da mãe do assessor dele, isso é uma mentira e ele nunca vai conseguir provar uma parada dessa. Eles começam a inventar mais histórias. Tanto é que ele não assume, e isso é muito claro para qualquer pessoa que vai assistir. Ele não assume que foi ele que me interpelou dentro da Câmara dos Deputados. Eu não fui atrás dele. Ele pega um stories meu, que eu faço um story que eu estou em missão em Brasília, que era para ajudar os Ubers que estavam contra a regulamentação que o governo Lula está tentando passar em cima deles, e ele usa aquilo para dizer que eu estava indo atrás dele, como se fosse mais uma vez que eu estivesse encontrando ele. Então, a primeira vez que eu encontrei ele, eu fiz um questionamento para ele ali na Carioca, normal, um vídeo normal, sem nenhuma confusão. Aí teve uma segunda vez, só que na segunda vez ele coloca as mulheres, o pessoal para me enxotar de lá. Aí teve uma terceira vez, que é onde teve uma confusão muito maior entre eu e ele. E aí ele bota até o cara para me bater, ele bota um pessoal para me bater. Ele mesmo ficou me dando alguns chutes na rua. Eu tenho esse vídeo. Ele até me pega assim pela camisa e tudo. Teve uma quarta que foi com o Genuíno. E aí, infelizmente, ele estava junto. E aí, meu caso com ele ficou um pouco maior. E aí, a quinta vez que foi lá na Câmara dos Deputados, que quando ele me viu, ele estava entrando para trabalhar e ele me viu ali nos corredores, porque eu estava indo nos gabinetes dos deputados de direita para tentar ajudar os Ubers que estavam lá. Ele vem me abordar. E ele vem citar já com a câmera assim ligada que eu ameacei a mãe do assessor dele, não sei o que e tal. Ele vem citar o meu processo de difamação e ele coloca de uma forma como se fosse alguma coisa relacionada à agressão física, algo que é mentira também. E aí até o momento onde eu falo sobre a mãe dele, que é um caso que eu explico toda vez que acontece, independentemente do que aconteceu com a mãe dele, meu ponto nunca foi sobre isso, foi sobre o que aconteceu lá atrás. Ela foi prefeita de Nova Friburgo por 8 anos e ele foi secretário dela por 8 anos. Ela colocou ele como secretário na prefeitura. E eu comentei sobre aquilo.
E aí ele já estava meio estranho já, não sei lá. O pessoal fala que, né, não quero ficar brincando de Pablo Marçal aqui, mas a galera fala que ele é meio descontrolado, né? E aí ele, do nada, ele bota a roupa dele ali pro pessoal. Mano, os deputados do PT tentaram segurar ele, o Henrique Vieira tentou segurar ele e ninguém conseguiu. Ele veio para cima e só não aconteceu mais alguma coisa porque eu fiquei rodeando o carro para fugir dele. Eu não revidei em nenhum momento. E aí é um negócio que eu falo. Imagine se fosse o contrário, entendeu? Que aí pode entrar até no E o caso lá de. contrário aconteceu, né? É Aí eu isso que quero eu fazer um falo. paralelo com a situação do Leonel de esquerda com o Rodrigo Amorim, sendo que, Eu ia puxar pelo que exatamente aí eu isso. vou usar a frase do Leonel de esquerda, o Rodrigo Amorim, que o Leonel de esquerda xingava ele, xingou a mãe dele, né? Falou que a mãe dele é falecida e disse: Ah, sua mãe parou de roubar agora que morreu, você também. A mãe dele acho que não tinha envolvido nenhum com política, é uma matriarca só. E aí a esquerda defendeu e a direita não criticou, mas ficou calada, né? Diferente do seu caso específico, que o Pedro Duarte na Câmara dos Vereadores te defendeu, na Câmara do Federal te defenderam e a esquerda foi defender o Glauber. Esse paralelo, assim, eu quero, no seu ponto de vista, como você enxergou isso? Porque é indefensável o que o Glauber fez, como o que o Amorim fez. Como homem público, não dá para partir para a violência. Apesar que dizem, né, diplomacia só é para quem não se garante no soco. Mas não se faz. Você é um parlamentar, você é um representante do povo. Como você enxerga a forma que trataram o Leonel de esquerda como se ele fosse um herói, e depois você como se fosse um grande monstro, e aí eu vou entrar nas minhas críticas, mas você fosse um monstro da direita, um fascista. Uma coisa que deve ter, principalmente na sua crítica a mim, é que eu tenho uma postura mais agressiva, ou mais incisiva, mais forte, debochada e tudo. E é um negócio que boa parte de um pessoal que sempre foi muito crítico a mim falava, tipo, pô, em que momento o Costiana vai bater em alguém? Em algum político, alguma coisa do tipo. E ficou provado lá na Câmara dos Deputados que não, na real, eu sei muito o que eu estou fazendo. Dependendo até do local, eu não grito, eu não vou ser mais, tipo assim, como que eu posso dizer? Mais debochado, igual eu fui com o Tarcísio Mota dentro da Câmara dos Vereadores. Eu fui extremamente respeitoso com ele, que ele até me chama para um debate, mas no final das contas ele fugiu desse debate que ele propôs. Então, o parlamentar ou qualquer pessoa do tipo tem que ter uma postura e tem que ter uma consciência, uma inteligência emocional no que está fazendo. Algo que o Rodrigo Amorim deveria ter tido. Porque, de certa forma, ele ajudou o Leonel. É um negócio que você mesmo comentou. Será que ele está eleito? Ele ajudou ele. Então, tipo, o que o Glauber fez e a esquerda, de certa forma, saiu, uma parte, né? Saiu para defender ele, outra ficou quieta, né? Só saiu em defesa depois, quando o Glauber começou a ver que o próprio partido dele não estava saindo em defesa dele. E a galera de lá não gosta dele. Não sei se você sabe também da briga recente que ele ocasionou que ele criou com o Flávio Serafini. Então, ele não é tão bem quisto. Mas mesmo assim, uma galera saiu em defesa, falou que eu merecia ter apanhado, como o próprio Leonel fez. E a galera de direita não foi tão crítica ao Rodrigo Amorim. E foi o que eu falei no meu vídeo recente que eu soltei. Ele não merecia ter apanhado. Na real, ninguém merece. Nenhum parlamentar tem o direito de bater alguém. Então, é só que é mais um capítulo da política que é dois pesos, duas medidas, né? Dependendo do lado que você tiver, você vai ser defendido e o outro não. Mas assim, aí é a parte que eu critico da postura, porque eu não vejo isso, e aí você vai me corrigir, claro. Eu estou longe, sou dono da verdade, na verdade, pouco sei de qualquer coisa. Talvez seja falar de política, mas é uma forma que eu não gosto, que é essa forma de. Parlamentar, às vezes, você está no Congresso. Ok. O Rodrigo Amorim não está numa agenda de campanha, mas poderia aparecer. E aí até não entendo, mas aceito. Mas quando ele está no passeio, e isso acontece, está no aeroporto e grita Glauber, Glauber! E vou ir, não sei o quê. Ou pior, não está no aeroporto, está com a família, e aí você faz a inscrição. Por mais que você não é eleitor dele, né? E nem é cargo executivo, e você acaba afastando, às vezes, pessoas boas da política porque a pessoa não vai poder ter um momento de paz. Uma coisa é um cara que é conhecido corrupto, mas o ministro do STF está passeando em Nova York e é xingado, ou um parlamentar da direita ou de esquerda, isso vira uma bola de neve que vai gerando a violência
política, no sentido da palavra, e violência física, que gerou no seu caso, que foi uma violência física. Você não desmaiou, mas talvez se você tivesse ficado parado, poderia ter desmaiado, se o Glauber Braga fosse um lutador. E aconteceu com o Leonel de esquerda, né? E Leonel de esquerda, pro azar do Rodrigo Amorim, eu escutei uma pessoa hoje falando: eu vou votar no Leonel de esquerda por causa disso. Falei, pelo amor de Deus, não, vota no William Siri, que é um nome de muito mais qualidade. Uhum. Mas qual Então, que é me a pergunta? explicar essa forma de fazer política. Ah, tá. Tá, eu vou te responder uma coisa que eu falo para muita gente. Um pessoal acha que o que eu faço ali na rede social é algo extremamente encenado e eu não sou aquilo ali. Então, na real, aquilo lá é uma parte de mim. Porque se você puxar o meu histórico, tipo, como cidadão do Rio de Janeiro, eu sou um cara de 31 anos, eu morei em vários locais do Rio de Janeiro, de Marechal, Bento Ribeiro, Deodoro até Belfor Roxo, Chatuba de Mesquita, Nova Iguaçu, e eu nunca votei na minha vida. Eu não sei se você sabe desse detalhe, eu nunca votei. Eu pago multa a 7 eleições. A primeira pessoa que eu vou votar vai ser em mim mesmo, entendeu? Porque eu nunca vi a política da forma como deveria ser, que é as pessoas não venderem voto, as pessoas não votarem em bandidos, em pessoas que são picaretas. E algo que eu acho que eu sempre achei que deveria ser feito era a população questionar essa galera que está ali, entendeu? Eu acredito nesse método, eu acredito que o político, de certa forma, ele tem que ser questionado, ele tem que ser colocado, de certa forma, nu para as pessoas que não conseguem ter esse acesso. Porque a rede social, de certa forma, mesmo que tenha muita coisa que seja manipulada ou fake news, como a gente fala, quem controlava a informação era a mídia. E eu tenho informações internas, eu sei como que a mídia trabalha. Então, a rede social é meio que uma forma de tentar burlar esse jogo que sempre foi controlado. Então, quando eu comecei a me aproximar da política, porque eu não era da política, eu trabalhava no mercado financeiro, eu tentei, na real, ajudar alguém a ser candidato, ou alguém que fizesse o que eu faço, mas ninguém quis fazer. De certa forma, tem que ser maluco para fazer isso, porque você perde o seu anonimato, você perde a sua segurança, alguma coisa pode acontecer comigo por causa do tipo de combate que eu faço. Então, ninguém queria fazer. No momento quando virou o governo, de 22 para 23, que o Lula ganhou, e eu percebi que ninguém queria fazer isso, eu me coloquei à disposição de começar esse trabalho. E foi a partir dali, tipo, que minha rede social começou a crescer muito. Eu questionando a Nery Franco, Janones, fazendo perguntas para as pessoas na rua, mostrando como que as pessoas não sabem o que estão defendendo, indo em manifestações, faculdade, universidade, e foi assim que foi acontecendo. Tipo, como você mesmo falou, eu acho que o político, ele tem que ser questionado. Da mesma forma como eu questiono as pessoas têm o direito de me questionar sobre qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que só assim, de certa forma, a gente pode conseguir, talvez, educar a população, entendeu? Não é tanto na forma polida e no respeito, porque eu sei como a política é suja. E suja demais, demais. E se a população não se revoltar, entendeu? Com o que está aí, eu acho que nada vai mudar, entendeu? E não que a população não tenha culpa, ela é parte do problema. Porque no momento quando as pessoas votam em pessoas que estão vendendo o voto para ela ali por causa de qualquer coisa, um asfalto na rua, essa pessoa não merecia aquele voto. A quantidade de pessoas que vieram me cobrar, falar, pô, você vai querer quanto para botar um perfurado no carro, tá ligado? Quanto que a pessoa queria, que ela quer receber para isso, entendeu? Caixa 2 é normal no Rio de Janeiro. E muita galera faz isso. Então, eu acho que se a gente não mudar a forma como a gente vê a política, que é a política de antigamente que, tipo, deixa como é que tá, vai fazendo de qualquer forma, eu acho que nada vai mudar no Rio de Janeiro. Tanto é que eu acho que para mudar o Rio de Janeiro, só se tivesse um governador sem rabo preso e um cara extremamente ideológico, que tivesse disposto a mudar a realidade que tem aqui sem fazer conchavos políticos, né? Porque vereador você é Aí, um entre 51, então... você não, mas aí você tem um exemplo que é o meu candidato hoje, eu tenho que fazer matéria sobre isso, que é o Pedro Duarte, Sim. Do seu partido, que foi, assim, ele é um game changer no Rio de Janeiro, porque ele é um vereador que vota conforme as pautas dele, né? E aí eu quero entrar nas suas pautas já, porque ele tem suas pautas liberais, ele é um grande liberal, e virou um grande fiscalizador. E isso, às vezes, por exemplo, você pode ter o confronto, mas às vezes eu sinto, desculpa, mas assim, eu não tenho capacidade de seguir muitas pessoas nas redes sociais, porque o tempo é limitado, né? De noite eu gosto de ver meus vídeos de cachorro. Senão eu enlouqueço. Mas aí eu vejo. Todo mundo gosta. E eu vejo falta disso, e eu falo como mídia,
não tem capacidade de pessoas de fiscalizar. Tanto a prefeitura, porque eu até comentei que o Eduardo Paes conseguiu o milagre das pessoas serem favoráveis ao BRT, apesar que o BRT foi ele que fez. O governo do estado, o Rubem Berta, que é um grande jornalista, fiscaliza bem. Mas a própria Alerj, eu não vejo deputados de esquerda fiscalizando. Você tinha o Alexandre Freitas, que acaba saindo, assim, o Chicão, antes. Mas não há uma fiscalização no estado. E hoje, na Câmara, fiscal de verdade do Eduardo, só o Pedro. E aí, uma pergunta que eu faço a todo mundo, mas você acha que já acabou respondendo. Por que você acha que você vai conseguir mudar? Você vai ser 1 ou 2, 3 ali, o Pedro se elegendo com você, o Jorge Nery, que são os favoritos do Novo, acho que vai conseguir mudar a cara da Câmara do Rio. E ajudando a mudar um pouco a política, né? Que tem mudado nas últimas eleições. Porque, primeiro, eu não entrei nisso daqui, eu vou falar de mim. Eu não entrei nisso daqui por causa de status ou dinheiro. A minha maior vontade e o que eu estou disposto, principalmente pelas coisas que eu estou perdendo para estar fazendo o que eu faço, eu quero botar meu nome na história do Rio de Janeiro. Então, eu quero ser lembrado. Porque dinheiro fica, tá ligado? Os bens materiais que a gente tem vão perecer aí. Mas eu quero ser lembrado por alguma coisa boa. E o Rio de Janeiro que eu sempre vivi é um lugar que eu não tenho tanto, como assim, orgulho. Eu não tenho orgulho. Você sabe como é que é. É difícil a gente falar do Rio de Janeiro para pessoas que estão fora do estado. Então, eu gostaria de ter orgulho do Rio de Janeiro. E eu quero trabalhar muito para isso. Então, tipo, como eu falei, se eu for vereador, o tipo de trabalho que eu vou fazer é o mesmo que eu faço agora. Sem medo de quem tiver, para principalmente fiscalizar, porque hoje eu não tenho nenhum poder para isso. E eu vou para cima de qualquer forma, sem segurança, sem costas quentes, igual boa parte do pessoal tem na política. E o meu trabalho de fiscalização não seria nem um pouco amedrontado pelo sistema como tem no Rio de Janeiro. Mas é o que eu falei, a minha vontade um dia é ser governador do Rio. Eu acho que para resolver o problema que tem no Rio de Janeiro, que é bem profundo, só se fosse pelo executivo. Até é uma crítica que eu faço ao próprio o Castro e o Eduardo Paes. Porque se eles quisessem realmente resolver o Rio de Janeiro, eles conseguiriam fazer um pacto para além do que está acontecendo aí, para não ficar essa briga de tipo assim, não, isso daí é trabalho seu, não é meu. Na real, é trabalho de todos, não. Deveria ser um trabalho de todo mundo, da Alerj até o governador, da Câmara de Vereadores até o prefeito. Só que a gente sabe que nenhum deles quer. O que todo mundo quer é se reeleger, continuar, perpetuar no poder, ganhar muito dinheiro com isso, fazer lobby com não sei quem. É algo que eu queria muito que mudasse. E eu vou trabalhar muito para isso. Você falou que é interessante, eu estava pensando nisso ontem, eu estou para escrever um livro, e é interessante que os governantes do Rio de Janeiro, eles não botaram o nome na história. O César Maia, talvez, ele seja... O César Maia, não de acordo com a sua linha ideológica, mas César Maia e Brizola botaram o nome na história. Sim. Enquanto... Será que Eduardo Paes vai deixar o nome na história? Eu penso, Olimpíada, não sei. Crivella, muito mal. Marcelo Lecá foi governador e prefeito, os Saturnino não deixaram o nome na história. O que me parece, e aqui eu estou sendo de entrevista, só sendo trocando uma ideia, que parece que os nossos governantes ou políticos não querem estar na história, porque é importante. Eu estava lendo a biografia do Theodore Roosevelt, você fala, esse pensou em estar na história. Tem aqui o Churchill, tem o Kennedy ali, a Rainha Elizabeth. Que é um exemplo. Nayib Bukele, de El Salvador. Esse cara vai ser lembrado, esse cara é lembrado internacionalmente pelo que ele fez lá. Por quê? Porque ele pegou um problema que era extremamente profundo e, independentemente se alguém é a favor ou não dos métodos que ele usou, mas ele conseguiu resolver o problema que tinha lá. Eu fui para lá, não sei se você sabe, né? Eu fui para lá participar eu fui participar da reeleição que teve. Eu e o pessoal do meu movimento do MBL, eu, Renato, Orlando Lima, a gente fez um trabalho jornalístico lá de entrevistar muitas pessoas, saber o que estava acontecendo. E é impressionante como boa parte das pessoas que sempre se disseram ser de esquerda, que tinham inúmeras críticas a ele, principalmente pela parte econômica, trabalho e tudo, eles falaram que votaram nele. Porque o que eles viviam ali era inumano, não é algo normal. As pessoas não poderiam visitar familiares, as pessoas não poderiam andar na rua. Então, óbvio que eu acho que lá é pior do que o Rio de Janeiro, mas se alguém tentasse resolver um pouco do problema de segurança pública que tem no Rio de Janeiro, porque não é mais o estado do
do governo, é das facções criminosas. A milícia domina os locais. Eu vou me incluir aqui porque eu brinco que eu sou um grande defensor do Rio de Janeiro, eu falo que a cidade não é perigosa, mas é a minha cidade. Que eu vivo, Sim. eu moro na freguesia de Jacarepaguá, eu vivo freguesia, Barra, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Centro, né? Botafogo muito pouco, né? Botafogo tá bem perigoso. Enquanto isso, eu fui à Praça Seca, onde eu fui nascido e criado, e levaram meu carro. Não voltei mais. Vai fazer 1 ano e meio. Minha afilhada mora lá. E eu não consigo visitar, porque aquele território, na minha concepção, já não pertence mais à cidade ou ao Estado de Janeiro. Ele pertence ao dono da Serrinha ou dono do Morro da Barão, né? O Rio de Janeiro, ele está chegando, não vai chegar a um ponto de El Salvador, porque por motivos vários, mas o que você aprendeu em El Salvador, você acha que consegue trazer uma coisa para a Câmara? Em questão de resolver problemas de segurança pública? Não, de conhecimento. Você conhecer algo lá, você fala, olha, eu acho que isso aqui eu posso trazer para o debate. Trazer para o debate já vale a pena. O que o Bukele fez, que aí você. Esse que é o problema, não é um problema simples, né? O problema de segurança pública no Rio de Janeiro, até o tipo de conhecimento que pode puxar de El Salvador para trazer para cá, é um problema que está muito profundo. Primeiro, o Estado está quebrado, a prefeitura, não sei se ela tem realmente a vontade de pegar a guarda municipal, tirar a atribuição que ela tem de agora e ela trabalhar no efetivo na rua para conseguir fazer ronda ostensiva. Mas eu não estou falando da guarda municipal da forma como ela é. Ela deveria ser transformada numa polícia municipal treinada pelo BOP. Para você pegar o efetivo de 7 mil guardas municipais que você tem e ao longo dos anos você conseguir colocar essa galera para conseguir ajudar na segurança do Rio de Janeiro que tem na rua. Mas o trabalho que a gente estava falando até em questão de favelas, isso daí é um problema mais profundo. E aí você tem o Estado que está falido, você tem a polícia que ao longo dos 10 anos, cada vez menos você tem polícia por aí, a quantidade de policiais só reduz ao longo dos anos. E a população só aumenta, a criminalidade só aumenta, o domínio de território só aumenta. O que vai acontecer? Entendeu? Então, tipo, eu acho que é uma união de tudo. O que eu posso ajudar sendo vereador é o que eu falei, é fiscalizar principalmente o que está sendo errado e onde não foca no problema. Porque o próprio Eduardo Paes, ele fez uma campanha em 2020 falando sobre segurança pública. E ele não tratou sobre isso agora. Ele sempre faz o jogo malandrão do carioca, que é falar sobre uma coisa que ele vai trabalhar, e no final das contas ele não faz isso. Agora, tipo, é estádio, né? Ele gosta de brincar. E ele é inteligente pra caramba nisso. Ele é malandrão. E o carioca é bobo, cai nesse papo, entendeu? Infelizmente, a gente não tem um candidato à prefeitura que realmente batesse de frente com esse cara aí. E aí eu vou fazer uma... Preste bem atenção no que eu vou falar. Por que será que os caras vão eleger o Marçal lá em São Paulo? Por que talvez esse cara ganhe em São Paulo? Por quê? Eu espero que não, mas ele fala o que o pessoal quer ouvir. Talvez. Né? Por quê? Não, eu espero que não, eu torço muito que não, mas é porque ele fala, eu também não quero que o Boulos ganhe, mas ele fala o que o pessoal quer ouvir, né? E aquela coisa, eu acho que ela tá agressivo. Na verdade, eu estava discutindo com algum filósofo que todo mundo acreditava que não existia conservador no Brasil. Eu era filiado do PFL e eu era chamado de extrema-direita, enquanto eu sou centro-direita, né? Eu sou um liberal na concepção europeia da palavra. Eu nunca me senti vocalizado. Eu era do César Maia, mas eu não era um César Maísta, como eram outros por ser de direita. E nunca houve quem vocalizasse. Houve o Bolsonaro, ele surge em 2016, ali, ele vocaliza uma parte do conservadorismo, e o Marçal ele vem com todo o papo dele de coach, claro, mas ele vocaliza melhor do que o Bolsonaro, e ele ainda vem com a teoria da prosperidade, né, que é uma teoria muito ligada à segunda, terceira geração dos evangélicos do Brasil, né? Então isso está levando, assim, as pessoas não estão perdidas com ele. E exatamente o que boa parte dos políticos fazem, o que o Eduardo Paes faz. Ele consegue jogar um jogo de marketing tão bom ali que ele consegue enganar a maioria da população, parecendo que a cidade maravilhosa é maravilhosa, sendo que não é. Quando ele estava fazendo um vídeo ali no Porto Maravilha, que ele estava pegando um bondinho ali, o teleférico, e ele fala, deve ser difícil, hein? Eu sou prefeito da cidade do Rio. E, cara, atrás tem uma favela ali que é dominada pelo Comando Vermelho. Então, tipo, isso que me incomoda. A forma como se trata a estética do Rio de Janeiro é como se fosse tudo normal, sendo que não tá. Aí quando aparece um louco, igual o Pablo Marçal em São Paulo, que começa a, tipo, parecer... Porque ele é picareta, mas ele parece que tá batendo de frente.
com o que tá aí, as pessoas vão eleger esse cara. Se a gente tivesse Você não alguém acha que que foi o realmente... que aconteceu com o Witzel na eleição de Não, 2018? eu acho que o Witzel ele só pegou uma onda do Bolsonaro aí e foi eleito. Mais um cara. O próprio Castro não é de direita. O Cláudio Castro não é um bolsonarista de direita, não é? Não, Então, o Castro é o centrão na sua concepção máxima da palavra. Mas e a, eu e a, queria. Outra coisa, você está falando que não não, está nessa por dinheiro, até porque o pessoal não entende quando eu falo que o salário de vereador não é grande coisa. Né? Se você sim. for. Eu sei do exemplo do Pedro, porque eu conheço, eu vejo que o Pedro é o salário que ele usa para a vida dele. Que é um salário de 17 mil reais líquidos. Não é um salário bom. Você estava no mercado financeiro, você tinha potencial para ganhar 80, 90, 100 mil por mês, que é o potencial que tem quem trabalha no mercado financeiro, é daí para cima. Você já entendeu que você vai continuar trabalhando no mercado financeiro ou Não, vai se já eu dedicar? larguei, eu larguei no final de 22. Quando eu comecei A família não se enlouqueceu, não falou: meu Deus, o que você está fazendo, menino? Na real, eu tive muitas críticas aí por não estar fazendo o que eu tô fazendo. Principalmente porque eu nem tinha rede social. Eu parei na época do Orkut. Eu não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso daí. A única coisa que eu usava era Twitter, só para acompanhar notícias. Mas, de qualquer forma, é o que eu disse. Se o cara, ele não quer de verdade colocar o nome dele na história, dá para saber quem é quem na política. Igual eu falo, a esquerda. Quando eu tô conversando com o pessoal que se identifica, fala que se identifica à esquerda porque acha que a esquerda defende pobre. Se a esquerda realmente quisesse defender o pobre, quisesse fazer uma revolução social e conseguisse ganhar, que conseguiria ganhar muita popularidade com isso, eles fariam uma reforma tributária de verdade, principalmente com uma reforma administrativa, que reduzisse a carga tributária que tem no mais pobre, que é em serviços e produtos. Eles não fazem isso, eles não brigam por isso. O que eles estão brigando é as pautas, tipo, as pautas mais bobas que existem. E eu acho que esse que é o problema. Se a gente estivesse num lugar de primeiro mundo, onde os problemas superficiais realmente fossem a coisa mais importante, aí seria, mas o nosso problema é primário, algo meio que parecido com El Salvador. Não tem saneamento básico, não tem segurança direito, a saúde é precária pra caramba, a educação mais ainda, só que a gente fica discutindo o sexo dos anjos, esse é o problema. Assim, hoje, se você fosse marcar assim, não, esses são os problemas que eu, como vereador, eu tenho que focar. A partir, eu não lembro quando é a posse, se é em janeiro ou fevereiro, que nem no Estado, na União. Esses problemas são os que eu vou focar primeiro. Segurança pública e educação infantil. Óbvio que fiscalização na parte da saúde é muito importante também, mas essas são as coisas mais básicas. E falando em segurança pública, você tem uma proposta chamada Câmara Caça-Bandidagem. O que é essa É, Câmara Caça-Bandidagem? eu acho que a forma como funcionam as câmeras no Rio de Janeiro, e até em questão de criar incentivo para você conseguir. Você deve ter visto já aquelas câmeras chamadas Gabriel, conhece? A Não, verdezinha? não, não só vi, como tenho, tá? A gente Ah, tem? brinca que foi a primeira rua inteiramente monitorada é a nossa, que é a Travessa do Comércio. Ela é toda Imagine se monitorada existisse. por Gabriel. Imagine se existisse, não especificamente para essa empresa, mas para empresas que também você não pode criar, de certa forma, um lobby para favorecer uma empresa só, né? Porque aí ela pode talvez entregar um serviço que não seja tão bom. Mas se você criasse um incentivo para boa parte dos prédios, condomínios e casas colocarem isso ao redor do Rio de Janeiro e fosse um sistema realmente algo bem feito, integrado, entendeu? Com o Ministério da Justiça, com a polícia, com todo mundo que precisasse. A gente conseguiria saber o carro que foi roubado, para onde ele foi. A gente conseguiria saber o cara que roubou, para onde ele foi. A ideia é conseguir realmente mapear porque boa parte dos crimes que acontecem, muitos não são solucionados. Você sabe disso. E a gente deveria tentar resolver esse problema, entendeu? A estatística no Rio de Janeiro é realmente. Não é muito baixo. É mais fácil você criar uma empresa e você quebrar do que você cometer um crime e você ser pego, né? Então, a gente deveria mudar essa lógica no Rio de Janeiro. E aí é uma ideia que eu já tive com o pessoal, principalmente relacionado a esse tipo de câmeras e tudo, e até o problema de integração que acontece dessas câmeras com a polícia ou com o Ministério da Justiça para conseguir resolver esse problema, entendeu? Mas aí é aquele negócio, eu sou um entre 51. Será que a Câmara dos Vereadores e o próprio prefeito vão ter essa vontade de tentar resolver esse problema?
mesmo, e aí é a parte do meu trabalho. Aproveitar uma rede social que eu tenho, principalmente a visibilidade que eu tenho, e eu vou tentar mostrar para o carioca qual que é o problema que está acontecendo, se eles realmente querem essa solução e quem está trabalhando contra isso, entendeu? Isso é a Você forma que eu agora. vejo. O Marcelo Queiroz tem falado nisso na campanha dele. E agora você tem também. A Orla está instalando umas câmeras, talvez seja a Gabriel. É difícil não falar. O pessoal acha que já achou que eu sou patrocinado pela Gabriel porque eu ficava falando muito. Mas é o maior exemplo que se tem, né? Porque ela Sim, funciona, para quem não conhece, ela funciona com chip 5G ou 4G, dependendo da região, 3G, e não com cabo. Então, e ela tem bateria interna, então ela funciona ao longo ela não funcionar é muito difícil. Mas realmente é um projeto que você teria que conversar também com a prefeitura. A prefeitura tem um sistema, tem um sistema de operações, mas que acaba não funcionando no combate à criminalidade. sim. Outro projeto, aí você também. É interessante que você tem o fim do prefeito TikTok, né? Para diminuir o gasto de publicidade. Mas, É. assim, o gasto algumas vezes é necessário em grandes ações, para turismo, o que não é feito, mas só para servir de exemplo. Eu acho que não. Porque um argumento que já deram é que o gasto com publicidade tem que ser feito porque certas pessoas não têm acesso à internet ou não têm acesso ao meio normal de rede social igual a gente tem. Aí eu te pergunto, qual que é o problema? Essas pessoas não terem acesso a isso ou elas não terem acesso a uma propaganda da prefeitura? O problema é que eles não têm acesso à rede social, não têm acesso à internet. Então, o problema da publicidade é que até coloco na proposta, é que eu acho que é inadmissível você ter uma onde você tem crianças que não têm acesso à creche e a prefeitura trata e faz propaganda sobre coisas que ela consegue maquiar ali, fazer aquele circozinho, né? Como se tivesse tudo normal. E eu acho que é algo que deveria ser, mesmo que eu não consiga, porque você bater de frente com a prefeitura, né? Você é um entre 51, como eu falo. Mas eu acho que é um problema que tem que ser discutido, entendeu? E tem que ser mostrado pro carioca. A forma como é feita a propaganda é o que eu falei lá atrás. Eu não acho que o Rio de Janeiro tá tão belo assim como ele coloca, entendeu? Que a cidade é tão maravilhosa assim. Eu acho que tá muito maquiada, entendeu? Assim, eu sou daquela opinião que o Rio, no Rio turístico, o Rio tá relativamente bem comparado às outras metrópoles. O problema é que tem a Nego tava favela ali do roubando em lado. trilha, cara. Nego tava roubando em trilha aí recentemente, da Aí é Tijuca. sacanagem. Como se Então, não fosse sofrimento suficiente o cara fazer trilha, né? Você faz eu já trilha, fiz né? Então, muitas. Não, o Pedra da Gávea é um eu lugar acho que, bonito no Rio de eu acho Janeiro. que já é um sofrimento suficiente alguém fazer trilha. Vale a pena, É, vale a pena. Nunca foi na Pedra da Gávea, não? hotel eu não acampo. Pra mim, hotel com piscina é só hidromassagem. Pô, Eu não, Pedra não da faço Gávea é trilha muito por bonito. uma questão ideológica. Tá, entendi. Você sai daqui. Aqui já não é uma questão ideológica, você tem a proposta chamada clínica do trabalhador. Como ela funcionaria? Sim, porque a clínica da família ela fica aberta das 7 horas até o momento quando o trabalhador está voltando para casa. Então, se é uma clínica da família e boa parte das pessoas trabalham nesse período, ela deveria ficar aberta até o momento onde o trabalhador pudesse ir para a clínica da família, né? Ele vai ter que perder o trabalho para conseguir fazer. Então, era tentar deixar de uma forma mais acessível, entendeu? E é um pensamento e isso é uma crítica que eu tenho principalmente à direita mais ideológica. O problema é que eles deixam as pautas que deveriam ser mais consenso, e isso a esquerda também faz, a esquerda faz com a própria segurança pública. Eles não tratam a segurança pública como algo que não é ideológico. Fica, a direita defende só segurança pública e parece que a esquerda defende pobre. Algo que é mentira, deveria ser algo mútuo dos dois lados, entendeu? Então, essa parte de você tentar se preocupar com o trabalhador, você se preocupar com a educação infantil, projetos sociais. Eu participei de projetos sociais quando era pequeno. Eu acho que deveria ser algo consenso, entendeu? Entre os dois lados. E independentemente de eu ser de direita, e eu deixo isso muito claro, e eu tenho muitos problemas com a galera da esquerda, eu vou tentar trabalhar por algo que é muito consenso, entendeu? Que não é extremamente ideológico. E eu acho que isso daí seria um consenso, ou não. Os caras conseguirem, de certa forma, ampliar o horário que fica aberta a clínica da família, para o trabalhador conseguir ir lá. Interessante, né, que eu comento que a pauta, por exemplo, da habitação, que é uma pauta que não deveria ser nem direita e esquerda, Sim, o Rio de Janeiro não fala de habitação. Habitação para o governante no Rio é construir favela e depois resolver aquilo que já está acontecendo. E você não vê esse debate nem na esquerda. A esquerda não debate habitação. Quando você pega um parlamentar de esquerda defendendo a habitação, ele só está falando de não expulsar a pessoa da favela, né? sim. E a direita não fala. Quem foi falar, e aí
eu tenho que citar também, do seu partido, o Pedro, ele falou de habitação de uma forma liberal e toda, mas de uma forma construtivista. E quando eu não vejo esquerda nem direita falando, nunca tinha. Eu não sabia da clínica da família fechava cedo. Eu não tinha essa É um ideia. debate que tem que acontecer. Então, e essas propostas que estão aí são algumas da que eu pretendo trabalhar em cima, né? Porque eu não tô com todos os problemas mapeados. E principalmente do que você só discutir de qualquer forma, você tem que realmente buscar como tentar solucionar isso e até na forma política. Que foi uma crítica que você também já teve a mim lá atrás, de achar que, tipo, talvez eu não fosse uma pessoa política, né? Certo? Então, eu acho que tem que buscar essa forma. Até buscar certos problemas de uma forma mais consensual, entendeu? Que não fique feio para a pessoa meio que ser contra. Então, eu acho que seria fácil de conseguir passar algumas coisas, mas aí vai depender do meu trabalho midiático para isso. É porque, aí eu falo, né, como você tem essa postura e outros exemplos que vieram do MBL não foram bons exemplos, o Mamãe Falei, acho que ele acabou não sendo um bom exemplo. Outros, né, como se não foi o. Difícil, Katuguiri. O Kim Kataguiri? Isso, ele é um bom exemplo. Ah, Ele tá no MBL ainda? é. Ele é um bom exemplo, que eu acho que o Mamãe não foi. Ele foi. Não era tão completo quanto o Kim é. Agora, não está aqui na proposta, mas como você vê também a questão dos moradores de rua, os mendigos, os cracudos, que sempre se discute esse tema e parece que ele não se sai do lugar, né? Ninguém tem coragem, eu acho, de falar esse assunto mais profundamente. Eu acho que esse problema vai ser difícil de achar um consenso, porque boa parte acha que tem que você fazer internação compulsória e a esquerda é totalmente contra. E o problema é igual o problema de criminalidade. A esquerda trabalhou pela ADPF 635 para não ter operações na favela e você criar muitos trâmites ao ponto de, provavelmente, que deve ser boa parte do motivo dos vazamentos que acontecem. A galera sabe quando vai ter operação, vaza essas informações, e eu acho que o problema de moradores de rua vai ser a mesma coisa. É algo que não tem consenso. Você tem a esquerda contra e você tem a direita a favor de tentar fazer internação compulsória. Então é aquele negócio que eu te falei na questão anterior. É tentar buscar uma solução que fosse mais consensual. Mas eu não sei qual que vai ser, entendeu? É algo que tem que ser bem pesquisado e estudado isso daí. Agora, tem uma proposta polêmica, que é o projeto anticorrupção do PSOL, que é aquela questão política ideológica do professor. Mas, eu sei, claro, que eu tive todo o professor de história foi de esquerda, quase todos. Até porque é difícil alguém de direita fazer história. Assim, vamos ser sinceros, é uma minoria. Sim. Não sei por que deveria ser estudado, porque quem faz história é de esquerda. Não é meio um projeto utópico? Então, na real, é muito mais um trabalho de fiscalização do que uma lei, isso daí. Porque a forma como eu acho que dá para fazer é porque existem muitas denúncias, não em questão de, tipo assim, o professor está falando sobre marketing. O problema não é esse. O problema é quando eles utilizam a escola para fazer panfletagem eleitoral lá dentro, quando eles começam a trabalhar de forma partidária dentro da escola. E aí, eu acho que você sabe desse caso. Teve denúncias no Pedro II, na época do Tarcísio Mota. Sabe qual que é a história que teve lá? Que ele foi processado sobre isso? Que ele estava fazendo, de certa forma, tipo, panfletagem partidária lá dentro. Que ele estava montando um núcleo do pessoal lá dentro. E aí, muitos pais fizeram essa denúncia. O problema é que não teve provas o suficiente para ele ser condenado. Então, esse tipo de proposta aí é muito mais, como eu te falei, uma fiscalização. Porque eu tenho uma rede social muito grande e a capacidade de conseguir dar luz para o problema vai ser muito mais fácil com essa rede social. Então, a minha ideia é essa, entendeu? Pegar certos problemas em relação a, manipulação ideológica partidária que estiver acontecendo em certas escolas e tentar dar luz a isso. Agora tem um projeto que eu gostei, que é chamado Lei Anti-Aluno Vagabundo. O nome, pelo menos, é perfeito para o marketing. Como funciona esse projeto? A forma como funcionam as escolas municipais hoje, eu acho que deveria ser resolvida de alguma forma, e a forma que eu acho que tem que ser resolvida é na lei e a ordem, né? Eu acredito na lei e a ordem. Que é um exemplo, agora puxando para um outro assunto e daqui a pouco eu volto, é o seguinte: por que que bandido não rouba dentro da favela? Porque eles têm medo das consequências que isso vai acontecer. Os alunos que fazem merda dentro da sala de aula,
principalmente ameaçar professor, e vídeo na internet é o que mais tem. Usuário de droga dentro de escolas, fazer até agressões, apologias lá dentro, de certa forma. Eu acho que isso deveria ser resolvido com escolas cívico-militares. E as escolas cívico-militares, elas têm uma capacidade de melhorar o aluno muito melhor do que as escolas que a gente tem aí, entendeu? Até em questão de reforma, de regulação, administração é diferente. E eu queria trabalhar muito para tentar ampliar isso. A gente tem uma só no Rio de Janeiro, entendeu? Municipal. E eu acho que deveria ser ampliado. O problema é se a prefeitura vai ter essa vontade, né? Aí é um debate ideológico que vai acontecer, que é diferente da outra do consenso. Essa eu acho que é uma batalha mais ideológica mesmo. Mas interessante da sua proposta é a questão realmente desse aluno que é problemático ter uma escola para eles. Porque há uma discussão, eu não sou um especialista em educação, estou longe disso, é só porque eu li uma vez, que eles acham que botar todos em um lugar só seria prejudicial para a educação deles. Por outro lado, a discussão do adversário é que não, eles têm que sair porque eles prejudicam os bons alunos e eles precisam de uma profissão. Agora, você também tem sobre o fim da máfia de transportes. Só que, essa proposta sua é uma proposta que eu vejo com várias pessoas fazendo. Por que a sua seria diferente da dos outros? Porque mesmo não sendo vereador, eu vou abrir um processo contra uma galera que, aí eu não vou falar agora, né, mas que faz esse tipo de trabalho aí, que aproveita todo o esquema de transporte que tem no Rio de Janeiro para se beneficiar com isso. E é uma máfia muito grande, entendeu? Muito mais, o que mais tem no Rio de Janeiro é máfia, na real, né? E a dos transportes mais ainda. Então, e é o que eu falei, eu acho que, e eu acho que você entende o que eu quero dizer. Diferente dos outros vereadores, quando ele faz um vídeo ali, ele não consegue tanta visibilidade igual outras pessoas têm. Se você pega um cara igual o Marçal da vida, ele faz um vídeo bobo, qualquer coisa, a quantidade de views que aquilo consegue ter é estrondosa. Então, o trabalho de rede social para um vereador, para um deputado, ele pode realmente ajudar a população a ter visibilidade do problema e, com base em pressão popular e tudo que você consegue fazer, você atacar o problema, entendeu? De certa forma. E a máfia dos transportes é algo que deveria ser combatido. O negócio é como fazer isso mediaticamente. É mais um problema midiático, entendeu? Porque hoje o transporte público ele já não é o que era antigamente, né? Assim, Não. há a máfia, assim, mas já não dá o lucro que dava, porque por isso o combustível está alto. Mas ainda há, né? Ainda está bem difícil essa situação. É porque boa parte é subsidiada, né? Eles conseguem tirar o dinheiro pelo subsídio. subsídio. Eles conseguem tirar o dinheiro pelo subsídio. E todo mundo hoje tem direito a subsídio, né? Aí que os caras... Eu, É o em quê? teoria, teria direito à minha entrada, quer dizer, se confirmar o exame, porque espectro autista, você tem eu era obeso, eu não pegava fila. Tem os idosos, tem os que merecem, os que precisam mais, são os alunos de escola municipal, ok. Mas parece que todo mundo tem direito, e todo vereador quer incluir, né? Mais uma meia entrada, uma passagem gratuita. É a meia entrada do cinema, né? Que todo mundo que tem direito, na real, conseguiria pagar. E a galera que não tem, não tem direito àquilo ali, ela não consegue pagar aquilo. Porque a galera da favela, muita gente que eu conheço não consegue nem entrada. Mas o cara que tá na universidade ali, que tem dinheiro pra caramba, ele conseguiria pagar. E aí boa parte da população paga a meia entrada, né? Porque se torna metade do dobro. Não, cinema tá caríssimo. O teatro inventa mais meias, né? Mas, como vereador, você é um dos favoritos, né? Assim, na concepção do Diário do Rio, são especialistas. Conto com seu voto, né? Não, meu voto já falei. Meu voto indiretamente é seu, porque eu vou votar no Pedro, né? Eu faço questão de assumir meu voto, porque eu acho importante, para ninguém me acusar de estar favorecendo ninguém. O que está favorecendo o Pedro, porque eu vou votar nele. Mas, sim, eu vou votar no Marcelo Queiroz para prefeito e no Pedro Duarte para vereador. E eu queria saber, para a gente finalizar, porque ser um vereador nesse estilo, você acaba sendo um vereador sozinho. E não é um clichê à toa, né? A Dorinha sozinha não faz verão. Você precisa, às vezes, voltar atrás em alguns temas para que alguns outros temas seus, algumas propostas suas passem.
você estaria disposto a conceder alguma coisa? Não, a gente não consegue a escola política ideológica, mas a gente consegue a escola militar cívico, né? Essa escola que você sugeriu, que é uma ideia que eu acho boa. Você consideraria, porque isso é importante, saber até onde você consegue conceder para que você consiga ter um mandato útil, não só de ficar... O mandato pessoal, né? Que é um mandato que só critica e pouca coisa acaba passando. Então, o que eu falei até lá atrás é que eu estou disposto a conversar e não tem problema algum. Então, fazer política, conversar com as pessoas, até apresentar, entendeu? E buscar consensos, não é um problema. O problema vai ser se em algum momento eu tiver que ceder para, tipo, aprovar ou, tipo, meio que votar a favor de algo que eu não acredito. Isso eu não vou fazer. Entendeu? Então, tipo assim, discutir sobre... Porque tem uma coisa também, mudar de ideia ou entender o problema onde eu não tinha conhecimento é uma coisa, mas ceder contra algo que eu acredito, isso é bem difícil. Porque aí vai se tornar mais do mesmo, eu acho. Entendeu? Porque aí também a gente está falando de uma forma muito subjetiva, né? A gente não está pegando um exemplo muito específico que você não deu. Mas o que seria ceder, entendeu? Não, o CD eu penso, eu sou um otimista. Eu penso no CD democraticamente. Olha, acho que esse projeto aqui seu se retira porque política partidária vai dar dificuldade, mas eu voto a favor de tal projeto seu. É o CD no democrático. Na real, se o projeto da pessoa é bom, eu não preciso fazer acordo com ela para votar a favor do projeto. Mas para ela votar a favor do seu, que isso acontece. Eu sei, mas eu acho errado isso também. Eu não preciso fazer isso. A pessoa, ela deveria votar a favor do meu projeto sabendo que é algo bom da mesma forma que eu vou fazer com o dela. Se o projeto dela não vai contra o que eu acredito, e de verdade é um projeto que vai favorecer, igual eu falei da clínica da família, é algo que deveria ser consenso, entendeu? Se a pessoa vai votar contra aquilo ali só porque sou eu, porque tá o meu nome lá, será que ela se importa com a população ou ela está se importando mais com a visibilidade e a estética política dela de bater de frente comigo? Que é algo que eu não vou fazer. E aí já pode esperar live no Instagram, né? Então, é o que eu falei, eu não vou fazer isso. Se o projeto, independentemente de quem seja, se for algo bom para a população, eu vou votar a favor. Não tem problema isso. Porque senão fica exatamente, é a política de guerra até o final dos tempos e nada vai ser resolvido para a população, né? É só mais 4 anos de circo aí e a população só se ferrando. E eu não quero isso. Como eu te falei, eu entrei nisso para colocar meu nome na história do Rio de Janeiro. Então eu vou trabalhar muito por isso, entendeu? A gente está chegando a quase uma hora, que é o tempo médio que eu tento fazer as entrevistas. Questionário, é muito difícil o Eduardo não ganhar essa eleição. Eu vou partir do princípio que ele vai ganhar. E você vai ser vereador. O que Eduardo pode esperar de Gabriel Costenaro na Câmara? Alguém independente, que vai criticar o que estiver errado de forma muito forte, entendeu? E dar visibilidade aos problemas e que eu vou apoiar o que for certo. Simplesmente isso. Óbvio que certo com base tipo, no que for óbvio e cristalino que é o certo para a população, entendeu? Não certo para ele ou certo só em benefício próprio para mim. Eu quero agradecer a você ter concedido a entrevista. Lembrar que o Diário está fazendo uma série de entrevistas com vários candidatos de vários partidos. Por quê? Porque o candidato que é meu candidato provavelmente não é de alguém que você conhece, nem é o seu. Mas você pode falar, não, o Costenaro é o candidato do Zé. O Zé é desse estilo, gosta do cara combativo, e manda, porque só assim a gente vai ter uma Câmara melhor, não pelo cara que asfalta a tua rua. O cara que asfalta a rua, eu só acho obrigatório comer pastel. Se você não comer pastel, você merece eleger. Mas asfaltou, não merece voto. Parabéns pelo asfalto, parabéns por isso. Isso não o vereador tem que procurar, ajudar, mandar lá no estação, olha, essa rua tal precisa de asfalto, mas precisa de gente que vá lá e debata, conversa, ou apoie o prefeito nas suas demandas, ou seja, oposição ao prefeito, mas oposição de verdade, não basta ser oposição que a gente sabe, eu já citei alguns nomes que se vendem por um cargo, e eu sei que não vai ser o caso do Costenaro, como não é o caso do meu candidato, como não é o caso de muita gente que eu entrevistei. Obrigado, Gabriel, por esse tempo. E suas redes sociais, pessoal. É só procurar Gabriel Costenaro, você vai achar. E agradecer muito pelo convite que você fez, principalmente pelo nosso papo aí. Eu acho que eu consegui até elucidar bastante do que eu sou para você. E quem quiser
me apoiar, me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito agradecido, porque o tipo de campanha que eu tenho feito é muito barata, eu não tenho grandes apoios políticos e muito dinheiro. Então, vote 30333. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima com a agenda de campanha e as entrevistas do Diário do Rio com os candidatos a vereador.